Olá, aqui é Tadeu Belfort Júnior, do Constelação Fortaleza Instituto, e hoje eu estou recebendo dois professores maravilhosos, Nilsa Vieira e César Ximenes. E a gente, no programa de hoje, vai estar falando um pouco mais sobre constelação, né, sobre os benefícios da constelação, sobre os diferenciais dessa metodologia, bem como cada um vai estar falando um pouco sobre as suas especificidade, né? As cadeiras que cada um dá, qual a abordagem, qual é o objetivo, para que a gente possa, nesse momento, entender um pouco mais sobre constelação, entender um pouco mais sobre os benefícios de fazer constelação e de ser um constelador. Então, bem-vinda, Nilsa Vieira, bem-vinda, César Ximenes. Eu quero agradecer vocês pela presença e dizer que esse momento é um momento de bate-papo, de descontração, para que a gente possa realmente mergulhar nesse assunto tão profundo chamado constelação familiar sistêmica, certo? Então, primeira pergunta, né, para a Nilce e depois para o César também, você vai responder, César. Para você, o que é constelação familiar ou constelação sistêmica familiar? Constelação é um acesso ao inconsciente, né? A gente não coloca nada lá, a gente apenas, nós consteladores somos facilitadores de um processo onde o nosso cliente tem acesso a informações que estão lá guardadas e que, trazendo para a consciência essas informações, vai promover um bem-estar muito grande. Ele vai poder tomar decisões mais assertivas. E na sua visão, César Ximenes, né, como é que você enxerga a constelação? Como é que você percebe a constelação? Tadeu, eu vejo a constelação como uma pérola, né? Que o campo sistêmico, a fenomenologia, ela nos ajuda aonde o nosso ego não alcança, né? Onde o nosso ego não alcança, são memórias profundas, né? São pactos, são contratos que existem já na memória ancestral, na ancestralidade há muito tempo, e normalmente nós assinamos esse contrato e nem sabemos que assinamos, né? Então, hoje eu não sei como é que uma pessoa vive sem constelação. Realmente, eu fico refletindo como é que sobrevive, né? Então, a constelação ela é uma dádiva que chegou para nós, né, de uma resolução de um conflito que muitas vezes eu não sei nem que conflito era esse, mas ali se mostra algo, né, e é uma mágica, né, que tem todo um sentido, tem todo um estudo por trás, mas é um presente que nós recebemos. Isso. Eu também enxergo, né, também como professor, que, né, vou dar minha humilde opinião diante desses mestres aqui. Viu? A constelação, para mim, é uma grande ferramenta de visualização amplificada, ou seja, de expansão de consciência. Eu acho que ela é uma grande metodologia, uma grande ferramenta para que a gente possa olhar questões de uma forma mais expandida e onde, na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar a questão quando está dentro dela. Então, eu diria que a constelação nos permite sair da questão, olhar de fora, e a partir desse olhar de fora, tomar mais consciência sobre aquela questão e aí poder ter uma ação diferente dentro daquela questão, né? Aquela fala de Albert Einstein, quando ele diz assim, né? Que a maior tolice do ser humano é querer mudar uma situação fazendo a mesma coisa que sempre fez, né? Então, a constelação nos convida para esse fazer diferente, né? O agir diferente ou lidar diferente com aquela questão. Mas, às vezes, eu preciso enxergar primeiro a questão de uma forma mais profunda. E, para mim, a constelação é uma ferramenta poderosa para nos dar essa visão mais amplificada, né, da questão, expansão da visão daquela questão. Então, eu acho que isso também é uma grande contribuição da constelação, além de todas que foram faladas aqui, né? Qual a vantagem, na visão de cada um de vocês aí, da Nilce e do César, né, de uma pessoa fazer constelação? Por exemplo, um terapeuta já tem sua abordagem terapêutica, seja qual for, e de repente fazer uma formação de constelação. O que é que ele ganha ao fazer uma formação em constelação? Doutora Nilce. Ele ganha no autoconhecimento, ele ganha porque ele vai se sentir mais assertivo, mais seguro. Ele ganha porque é uma ferramenta riquíssima que ele pode utilizar nos seus próprios atendimentos. Ele ganha porque, na verdade, a constelação ela não é uma ferramenta. A ferramenta somos nós, que precisamos estarmos sendo afiados diariamente. Precisamos estudar, precisamos pesquisar. E o terapeuta, ele precisa também desse estudo, dessa pesquisa, desse aprimoramento para poder atender melhor os seus clientes.
E César, para você, né, o que é que um terapeuta, seja qual for a abordagem que ele já atua, né, ele pode acrescentar ou agregar ou fazer, por exemplo, uma formação em constelação sistêmica familiar? Então, ele ganha a percepção de que a pessoa, ela carrega memórias, ela carrega ali uma estrutura ancestral, né? Eu não sou eu, César, eu sou eu, e atrás e comigo estão as memórias dos meus ancestrais maternos, paternos, né? Você passa a ver a pessoa com um todo, né? Ela não é uma individualidade. E tudo isso tem muita influência, repercute bastante. Então, essa visão de a pessoa conectada, né, dentro de um grande campo, de uma teia, né, de informações, que é toda a história ancestral dele, né, é uma outra visão de mundo. Né? Ele passa a ter uma outra visão. Né? As individualidades, elas continuam existindo, né? E só que a constelação nos traz uma possibilidade de trazer força àquela individualidade. O que é que está rompido? O que é que está distorcido nessa relação da pessoa com os seus ancestrais? Né? Então, são ganhos infinitos. Como psicanalista também que sou, né, eu posso dizer assim que a constelação ela me agregou muito na minha, vamos dizer, abordagem terapêutica, né? Me fez entender muito mais, inclusive, a psicanálise, né? Por incrível que pareça, né, a constelação me deu muito mais fundamentação na própria psicanálise, né? E aí, quando você começa a se aprofundar e unir os assuntos, né, quando você vai estudar psicanálise e constelação, né, e buscar os pontos de encontro, né, de convergência, você vai ver muito de Freud que fala disso, né, de François Dout e de outros mestres da psicanálise que vão trazer essa questão da transgeracionalidade, né, que é muito profundo dentro da constelação, que a constelação eu diria que é uma das, vamos dizer assim, metodologias que mais entra nesse viés, né? Vamos dizer assim, de profundidade, né? De entender essa coisa transgeracional. E a psicanálise fala disso, né? Freud fala disso de forma muito profunda dentro da sua, vamos dizer, dentro da sua metodologia, da sua abordagem. Então, eu diria que a constelação, falando, né, da minha questão da psicanálise, ela me ajudou muito mais, inclusive, a entender a psicanálise, né? Né? Embora aquela briga, não, isso é aquilo, ok, são abordagens, metodologias diferentes, mas que tem pontos de convergência quando a gente se permite olhar por esse viés, né? Tem o grande terapeuta sistêmico, Yan Pin, né? Na realidade, uma terapeuta, que ela fala disso, a questão das pontes, né? Que separa e as pontes que aproximam. Então, quando a gente olha nesse viés de aproximação, a gente consegue enxergar, né? Vamos dizer assim, pontos de convergência. Quando eu não quero, eu não vou enxergar nunca, né? Então é uma decisão de cada um. Mas eu diria que como psicanalista, para mim, me ajudou muito, inclusive, a entender de forma mais profunda a psicanálise. Então eu vejo muita agregação na metodologia, embora a gente saiba que são abordagens bem distintas, mas uma não invalida a outra. Acho que elas podem ser complementares sim e ajudar muito, vamos dizer, no processo de autoconhecimento e de autocura, né? Do nosso paciente, do nosso cliente. Só deve fazer formação em constelação quem é terapeuta ou a pessoa que às vezes não tem essa formação terapêutica, mas tem a curiosidade, ou às vezes quer buscar se conhecer mais. Uma formação em constelação pode contribuir para essa jornada do indivíduo, vamos dizer, não quero ser terapeuta. Vale a pena fazer uma formação em constelação, Nilsa e César? Sim, vale muito. Uma pessoa que faz uma formação em constelação, ela não vai sair dessa formação da forma como ela entrou. Ela vai ter um crescimento, ela vai ter uma evolução muito grande durante todo o processo, porque o curso ele é teórico e prático. Então, essa pessoa vai estar se terapeutizando também durante as aulas, durante o curso, no convívio com colegas. Há um crescimento muito grande, não só com os pares, com os colegas, mas também com os professores, com as mentorias. Eles crescem muito, 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 muito. Então, dá resultado. E um bom resultado. César, o que é que você acha aí, vamos dizer, para a pessoa que não tem realmente esse desejo de ser terapeuta, mas de repente despertou a curiosidade, o interesse de fazer uma formação em constelação. O que é que ela ganha ao fazer a formação? Olha, ela ganha, Tadeu, porque na verdade uma formação em constelação, se ela pudesse colocar outro nome, poderia ser formação para a vida. Né? Poderia colocar formação para a vida.
porque o Bert Hellinger nos presenteou, né, com as leis dos relacionamentos humanos. Então, se para a gente transitar na vida eu preciso entender as leis do trânsito, as leis do direito, né, o Bert Hellinger nos trouxe, aqui são as leis dos relacionamentos humanos. Então, quem faz uma formação em constelação vai ter uma possibilidade de se relacionar melhor consigo mesmo, com o marido, a esposa, com os filhos, no trabalho, com sua empresa, enfim. É uma formação para a vida. Então, não interessa se a pessoa vai ou não utilizar monetariamente, né? Ela vai ter no entanto, ela vai ganhar muito quando ela perceber que nós somos um todo e esse todo existem leis que regem e eu vou passar a ter a percepção e o entendimento dessas leis, né? Como é que eu me relaciono? Existem as leis e eu não sei que leis são essas. Então, eu fico refém delas. Quando eu aprendo a lidar com elas, eu passo a dialogar de outra forma, né? Eu não vou infringir a lei para pagar multa, porque tem umas multas severas, né? Você sabe, né, meu irmão? Nós aqui sabemos que tem umas multas gravíssimas e que pesa. E não só pesa em nós, como nos nossos cônjuges, nos filhos, na descendência, né? Tem coisas muito severas. Então, fazer uma formação em constelação, você que está ouvindo aí, é fazer uma formação para a vida, né? Eu ainda espero ver nas escolas, né? Nas escolas. Eu tenho 49 anos, daqui por 100 anos eu espero ver nas escolas essas leis sendo tratadas de uma forma didática, né? Isso é um sonho que eu tenho pela força que eu vejo e profundidade que a constelação chega. Então, formação para a vida. Daqui a pouco eu espero, vai estar nas escolas, né? São propostas, já existem propostas disso. Enfim, sim, formação para a vida, formação em constelação. Dá pegando essa fala aí do César, né, de formação para a vida, Nilsa e César, né? A pessoa faz uma formação em constelação. O que isso agrega, por exemplo, para ele como pai ou mãe, para ele como chefe, líder, né? Para ele como profissional, né? Nos diversos papéis que a gente executa na vida da gente, né? O que ter essa visão sistêmica, né? Olhar de uma forma mais, entender essas leis, né? da constelação, vai me ajudar a desempenhar melhor meus papéis no meu dia a dia, independente do papel terapêutico, certo? A gente já falou, né, que o terapêutico ele vai agregar muito, né, nessa interseção, vamos dizer, de metodologias. Mas para eu, indivíduo, que sou pai, que sou mãe, que sou profissional, autônomo, ou sei lá, CLT, né, sou líder, tenho um cargo de liderança, o que isso me agrega, né, na vida, né, como o César colocou, a questão da constelação para a vida. De uma forma prática, na tua visão, Nilson, como é que isso vai agregar? Bom, a constelação, ela está sendo muito bem acolhida no ramo organizacional, estrutural. Então, se você é líder e você tem uma formação em constelação e se especializa em constelação organizacional, você vai ser um melhor líder. Você vai administrar melhor e vai conhecer e trabalhar melhor com as emoções, com as ancestralidades dos seus funcionários. Se você trabalha na área da saúde, você vai compreender melhor o seu paciente como ser integral. Que além daquele sintoma, existe uma emoção que ficou aprisionada, tem uma memória, né? Se você trabalha com educação, nós temos a pedagogia sistêmica que vai trazer essa visão educacional. Se você é veterinário, nós temos a constelação dos pets para conhecer, para entender como é que funciona os sintomas nos animais, que é diferente dos sintomas nos humanos. Então, a constelação está em todas as áreas. César, né? O que um ser humano não terapeuta, mas que tem todos esses papéis que a gente falou de pai, de mãe, né? De profissional, de líder, né? De liderado, N papéis que a gente pode desempenhar, vamos dizer, na vida, o que isso me ajuda a desempenhar melhor esses papéis, né? Vamos dizer, nessas relações aí. Pronto. O primeiro que eu vejo muito forte é a questão do nosso lugar.
na constelação, normalmente nós estamos fora do lugar, né? Eu não sei se eu sou o segundo filho, às vezes teve um aborto, eu não sei, enfim, né? E muitas vezes eu estou completamente desconectado da realidade e a constelação nos ajuda a ir para o nosso lugar, porque a gente sabe, né, que se eu estou no meu lugar, eu tenho força. Eu tenho força para assumir meu lugar de pai, de marido, de filho, de profissional, né? Que é o posicionamento. Eu passo a me posicionar no meu lugar dentro do meu sistema. Se eu estou posicionado no meu lugar dentro do meu sistema, o meu filho me vê como um pai ali inteiro, né? Eu não estou preso ao passado, né? A minha esposa me vê ali presente, né? Eu me sinto presente no mundo. Então é um novo lugar e um novo estado de presença para o outro. Então isso na prática vale muito, porque as pessoas vão me enxergar inteiro ali, né? Então agrega demais. Vou trazer até um pouco da minha experiência mesmo. Acho que é bom trazer nossos exemplos, né? Vamos dizer assim. Eu posso dizer assim, no meu caso como pai, me agregou de forma gigante, assim. Eu diria que hoje eu sou muito melhor pai do que antes. Claro que a gente sempre tenta tá buscando o melhor da gente, né? Não que antes eu fosse um pai ruim, mas era o que eu podia dar naquele momento, né? Mas assim, de entender melhor meus filhos, né? De entender os limites e os potenciais que ele tem, de respeitar a história individual de cada um, entender que assim como eu sou influência dos meus pais e meus avós, ele também é fruto dessa influência, né? Transgeracional. Eu diria como líder, eu acho que o que mais me contribuiu, né, na questão de gestão, né, como líder de grupo, foi a questão da visão sistêmica, né? De procurar sempre olhar de uma forma sistêmica com a questão. Sair desse certo e errado, verdadeiro ou falso, bom ou mal. Tá, bom em que aspecto, né? A partir de que olhar? Ruim a partir de que olhar? A partir de que contexto, né? A coisa que a gente coloca muito na constelação do contexto, tá? Em que contexto isso aconteceu? Aconteceu isso, está, mas qual era o contexto, né? Qual era a situação? Porque isso aí ajuda a gente a ter um olhar, o quê? Muito mais pleno, né? Muito mais 360 daquela questão. Não que não, eu não vou mais errar, né? No sentido assim de cometer falhas mesmo, né? Mas assim, eu diria que me ajuda a ter mais consciência nas minhas decisões, né? Nas minhas posturas, né? Vamos dizer, na minha forma de lidar dentro da vida das relações, acho principalmente as relações, né? Eu acho que uma das coisas mais ricas que a constelação me trouxe, trazendo para o meu dia a dia, para a minha vida, foi das minhas relações, principalmente a conjugal, né? A coisa de olhar sempre a partir do meu olhar, mas também a partir do outro, né? Entender que a minha forma de enxergar não é a certa, é só a minha forma certa de enxergar a partir dos meus contextos, né? Da minha cultura, da minha crença, dos meus valores, de onde eu vim. Mas a minha esposa também, ela tem as questões dela, as memórias delas, né? As crenças delas. E assim, ela está certa a partir do olhar dela, assim como eu estou certa a partir do meu olhar. E aí a gente começa a achar um lugar de confluência, né? Vamos dizer, dos dois, né? Que onde os dois se acham, né? Vamos dizer assim, onde é possível para aqueles dois ali. Eu acho que isso é extremamente rico, né? Para mim foi algo que me trouxe muito mais qualidade nas minhas relações, muito mais verdade, muito mais presença, muito mais interesse. Eu acho que isso é um ganho, falando da minha experiência, gigantesco. Assim, eu diria que existe um Tadeu antes da constelação e o outro depois da constelação. Primeiro como cliente, né? Como alguém que participou da constelação, o constelador foi lá e me fez expandir alguma questão. E depois, a partir do lugar do constelador, de alguém que também está facilitando a constelação. Porque o fato de eu constelar, né, de ser um constelador, não me torna melhor do que ninguém, né? Na realidade, me faz também estar toda hora me descobrindo, né, expandindo minha consciência a partir da própria história do outro, né? Porque sempre quem vem para a gente, né, como cliente ou paciente, dependendo do contexto de cada um, ele traz um pedaço da gente também. Vocês concordam com isso? Sim, perfeitamente. Um pouco disso aí, César e Nilson. Primeiro César, depois a Nilson aqui. Pronto, o que você trouxe é muito interessante, Tadeu, de relacionamento. Você trouxe uma questão de relacionamento, né? E são posicionamentos, né? Você vinha de uma forma, sua esposa veio de outra, e toda relação é assim, né? E é muito interessante essa questão de quando eu respeito o posicionamento do outro, né? E isso traz o senso, né, que eu aprendi na experiência somática, né, que eu agreguei
na constelação, traz o senso de ponto de encontro. Aonde é que eu me encontro com o outro? Você encontrou o ponto de encontro com a sua esposa ali, né? E esse ponto de encontro ele vai sendo alterado, né? Quando cada um respeita o ponto de vista do outro e o que o outro traz, né? É você respeitando o que ela traz, com a história dela, como foi ela com a mãe, com o pai, né? Isso precisa ser visto, né? E respeitado. E ela da mesma forma. Então, acontece o quê? A possibilidade de haver um encontro entre o casal, né? Aonde é saudável, né? E aí traz a teoria que você trouxe aí, você conceitua a teoria do limite. É a teoria do limite. É aonde é que eu me encontro com o outro, né? O limite é o ponto saudável de encontro. Você trouxe muito, muito bacana isso. E a constelação proporciona aos casais esse ponto de encontro, né? Como Hellinger diz, muitos casais se separam não é por falta de amor, é por falta de ordem. Cada um dentro do seu sistema está em desordem. Lógico, se eu estou em desordem no meu sistema, eu estou em desordem com quem chega, né? Porque eu vou buscar de alguma forma essa ordem fora. Então, esse conceito que você trouxe, né, do seu exemplo bacana, né, é exatamente na perspectiva da experiência somática, né, que é a abordagem do Peter Levine, que casa com a constelação demais, é aonde eu me encontro com o outro, né? Aonde é saudável esse contato. E isso, ele vai fluir. Esse contato ele pode ser mais distante, ser mais próximo. Cada pessoa eu me encontro de uma forma diferente, né? E isso é muito E até nas bacana. diversas relações, né? Eu com minha esposa, eu com meu amigo, eu com meu filho, né? Exato. Essa distância vai ser maior, menor, mais confortável, menos confortável. Exatamente. E esse senso de limite, eu preciso ter essa consciência, né? E se eu não estou no meu lugar, dentro do meu sistema, eu volto a trazer isso, porque a gente precisa ter essa consciência, né? Na constelação a gente traz muita... Qual é o seu lugar? A partir do meu lugar eu consigo me relacionar com o outro nesse ponto de encontro, né? E às vezes é mais distante, mas é saudável daquela forma. Às vezes é mais próximo, às vezes é bem próximo, né? Mas o que precisa ser saudável para os dois, né? E muitas vezes eu preciso recuar, né? Às vezes eu entro um pouco, mas eu preciso ver o limite que o outro me permite, né? E isso tudo tem a ver com abuso, com trauma, né? E nas relações de casais isso é muito forte. Nilson, para você, como é isso? Bom, geralmente, quando uma pessoa me procura para constelar um relacionamento, seja afetivo, seja social, seja profissional, seja familiar, essa pessoa chega jogando a culpa no outro. Mas como o nosso objetivo é trazer uma constelação consciente, trazer para o nosso cliente uma expansão de consciência, e o bom terapeuta é aquele que sabe fazer boas perguntas, através de perguntas a gente vai trazendo esse cliente para a consciência, chega ele respira assim, nossa, agora que eu me dei conta, eu cheguei aqui julgando o outro quando a culpa é minha. Então, quando o cliente faz isso, a gente ganhou a constelação. Eu achei legal isso aí que você traz agora. Me veio na hora uma constelação que eu fiz. Sabe? Não vou estar falando o nome, claro, questão de ética, né? Mas, e nem dar sexo. Vou até mudar para, né? Para não ficar mais evidente, né? Mas a pessoa, né? Ela trouxe uma questão de uma empresa familiar, de sucessão e bababá. E nessa... reclamando dos filhos, não sei o que e tal, né? Do cônjuge e tal. Eu, tá bom, aí vamos montar a constelação, sabe? Trazer os representantes, traz um, traz outro e tal. E ela o tempo todo. Essa pessoa, né? Faz assim, bota isso aqui, veja assim. E eu percebi, claro, que um constelador entra em estado de presença, percebe tudo que está acontecendo, né? Esse é o nosso desafio como constelador, né? E eu ia reclamar, não. Eu senti que eu tinha que deixar ela fazer isso, essa pessoa. Aí botou aqui, botou ali, botou... Depois que ele montou umas 3 representantes, aí eu chamei ela. Essa pessoa, né? Vamos aqui, vamos olhar aqui. Você já entendeu qual é o problema disso aqui? Ela deu uma risadinha, ela captou, mas não quis captar ainda, né? Deu aquela... E quem é o constelador aqui? Eu perguntei para ela. Não sei.
quem está montando aqui? Sou eu ou você? Sou eu, né? Você entendeu por que não está dando certo lá na empresa? Se ele está passando o bastão, como é que você está passando o bastão desse jeito, né? Você dando todas as ordens, continuando na gestão. Você não acha que está na hora de passar o bastão, não? A constelação dela foi só essa tomada de consciência da postura dela diante do grupo. E aí eu deixei-me ser usado, vamos dizer, né? Manipulado, entre aspas, aí, por ela, por essa pessoa, para que ela percebesse depois qual era o problema em si, né? Quer dizer, eu tenho um líder, eu tenho um gestor, eu contrato um gestor, mas não deixo ele fazer nada. Como é que o negócio vai acontecer? Mas às vezes a pessoa precisa passar pelo fenômeno e tomar. E aí a gente, como consteladora, vamos tirar da cena e vamos colocar fora. Conseguiu pensar. E aquilo foi suficiente. A constelação só foi isso. Essa tomada de consciência da postura dessa pessoa diante da questão. A constelação foi tudo isso. Tudo isso. Foi tudo isso. Foi tudo isso. Porque não teve nada, né? Assim, na questão que eu digo assim, né? De 2 horas de consciência. Mas assim, 5 minutos, 10 minutos é o suficiente para a pessoa tomar, porque que a pessoa precisa para realmente entender e ver, porque às vezes ela até sabe, mas não percebe, né? Não percebe. Essa percepção na pele, né? Quando você está montando e fazendo, que ela percebe o fenômeno e diz, caramba, agora eu entendo. Eu digo, e nesse contexto não vai acontecer o que você está querendo, né? De mudança, de passada de bastão, de mudança de geração, porque eu quero passar, mas não quero. No fundo eu não quero, né? Eu estou fazendo uma pseudo passagem de bastão. Eu não confio no outro. Tem que ser eu para mandar em tudo. Aí depois fez mais umas 2, e deu tudo certo. E tem um dado importante aí, Tadeu, que é a postura, né? Mudou a postura. Ela saiu do transe, que é um transe. Porque a ideia do transe, ela é muito forte, né? A gente percebe a pessoa no transe. E muitas vezes eu erro, eu não consigo acertar e vai entre falência, relacionamentos falidos também, né? Falência tanto em negócio quanto em relacionamento e doenças. E eu tô ali num transe, né? Que eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, mas na verdade eu não tô. Então esse exemplo aí que você trouxe, você tirou ela do transe. Ali já valeu a constelação, podia ter parado ali. E né? parei. E parou. Pronto. Então ali já vale, porque a postura interna dela mudou. Então isso é o que a gente sempre busca alcançar, né? Em nós e no outro. É a questão do transe, né? Sair do transe. Isso. Porque é um transe, né? O emaranhado que a gente fala na constelação, que é quando eu estou repetindo, destinos difíceis dos ancestrais por lealdade, isso é um transe, né? Porque ninguém escolhe conscientemente falir, ninguém escolhe conscientemente sofrer, né? Não faz sentido, né? Então, como é forte o transe, né? Transgeracional e esse transe sistêmico e como é bonito quando se sai dele, né? Perfeito, César. Quem é César Ximenes, né? Eu queria que você se apresentasse, você está fazendo o inverso, né? Mas tudo tem um porquê, né? Então, eu queria que você, né, se apresentasse aí para o público, quem é o César, né? A história um pouquinho do César, muito breve aí, mas assim, como é que as pessoas te acham, né? Vamos dizer assim, nas redes sociais, né? Quais são os dias que você tem grupo, né? Onde é que você faz grupo, né? Você atende individual, a gente sabe, né? Mas os grupos, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, onde é que pode te encontrar? Fala aí pro pessoal. Então, eu sou o César Ximenes, terapeuta sistêmico, constelador familiar. Me especializei nas abordagens traumáticas, né? Pela necessidade que eu vi das pessoas conseguir liberar individualmente a energia do trauma, tanto o transgeracional quanto o pessoal, né? Faço constelações em grupo todas as terças e quintas no Espaço Jaia, aqui em Fortaleza. Atendo online também no Brasil todo e faço atendimentos individuais tanto na perspectiva das constelações quanto nas abordagens do trauma, principalmente a experiência somática, né? As redes sociais eu não sou tão badalado, né? Mas como é que o pessoal te acha? Pelo WhatsApp, tá? Que é o DDD 85999997577 e pode mandar mensagem que a gente interage.
Nilsa, quem é a Nilsa? Fala lá pro pessoal, Nilsa. A Nilsa é terapeuta, né? Sou pedagoga de formação, trabalho com educação inclusiva, sou professora da UES, do curso de Educação Inclusiva. E também professora aqui do curso de Constelações Fortaleza, né? Onde eu ministro várias disciplinas. E eu trabalho com constelação, com biomagnetismo, com tarô terapêutico, com cartas. E na constelação eu trabalho muito mais no individual, porque eu trabalho com a mesa sistêmica, que é individual, mas eu tenho um grupo online na segunda-feira e posso atender em grupo na quarta noite. Como é que o pessoal te acha, Nilsa? Nilsa Vieira, consteladora. Isso. Bom, e eu sou Tadeu Belfort Júnior, sou o coordenador da formação do Constelação Fortaleza, né? Tenho a honra de ter esses mestres aqui comigo. E sou terapeuta sistêmico, integrativo, né? Atendo tanto presencial como online. Tenho grupos às segundas-feiras presencial e tenho um grupo também online. Estou abrindo um grupo online também, né, para a gente poder trabalhar com o pessoal de fora. Trabalho também na área de transgeracional, né, com o PIT, né, psicodrama interno transgeracional. Então, sou um grande estudioso das constelações, do pensamento sistêmico. E eu diria que meu melhor papel nesse contexto é de estudante. Eu adoro estudar, né? Então, realmente, a constelação foi um tema que me apaixonou há mais de 10 anos e que quanto mais a gente estuda, mais descobre que a gente não sabe de nada, precisa aprender mais um pouco, né? Mas tenho a alegria de ter essa turma aqui toda com a gente nessa formação. A gente procurou fazer uma formação diferenciada, uma formação realmente que entregasse algo mais do que a gente via e honramos todas as formações desse mundo afora, né? Então, somos mais um para agregar, né? Para trazer mais conhecimento, para trazer informações, mas que a gente procurou trazer coisas que a gente percebeu pelas nossas próprias jornadas de cada professor aqui, que faltava um pouco, né? Então, a gente procurou trazer algo um pouquinho mais, um pouquinho além, para que as pessoas que realmente façam a formação saiam com, vamos dizer assim, com um pote mais cheio um pouco, né? Pelo menos esse é o nosso desafio, essa é a nossa meta como professores, como aqueles que estão compartilhando conhecimento. Então, a gente faz um convite a você que quer conhecer constelação, quer se aprofundar em constelação, terapeuta ou não, como alguém que quer entrar nessa jornada de autoconhecimento, de busca de si mesmo. A constelação é uma ferramenta, uma metodologia, uma forma poderosa de você se conhecer, de conhecer profundamente o seu sistema, a sua história e se entender, né? Quanto mais a gente conhece as nossas raízes, da nossa história, mais a gente se conhece como ser humano, como indivíduo, como coletivo. Então, se fizer sentido para você, né, vem entender um pouco mais, acompanhe a gente nas redes sociais, Constelação Fortaleza Instituto, né, e você vai poder pegar muito conteúdo valioso e rico e, quem sabe, um dia estar com a gente, né, pessoal, fazendo aí essa formação e adentrando nesse mundo tão apaixonante da constelação, né? Então, vem aqui com a gente, venha fazer parte dessa jornada, que vai ser uma alegria ter você com a gente nessa jornada, né? Obrigado a Nilsa Vieira, ao César Ximenes, pelo tempo, pela dedicação e a você que está aqui assistindo a gente, que você realmente possa beber um pouco desse conhecimento infinito, né? Que a gente estuda e sempre vai ter o que estudar. Então, assim, venha com a gente, faça parte dessa jornada e venha fazer parte da comunidade Constelação Fortaleza, né? E é isso. Gratidão. Gratidão. Abraço.